Nesse evangelho de hoje, nós vemos, mais uma vez Jesus aparecendo aos discípulos depois de sua morte e ressurreição. O primeiro elemento que nós percebemos é que o medo ainda estava muito presente, muito forte. Tanto que o evangelista nos diz, estando fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus então entrou. Quantas vezes também na nossa vida, nós não nos fechamos por medo, por insegurança, por medo do julgamento dos outros, por medo do mundo, por medo das pessoas. Quantas vezes, por conta do medo do futuro, nós vemos pessoas cada vez mais fechadas em si mesmos. E o problema é que quanto mais a gente se fecha, mais a tristeza monta nas nossas costas. Porque a felicidade, a alegria, ela perpassa pela relação com as pessoas, perpassa pela convivência. Por isso é muito importante a gente estar sempre atento. Até que ponto nós talvez não nos fechamos ao mundo ou às pessoas por conta de algumas coisas. Às vezes, uma outra coisa também que nós podemos fechar que faz mal, é fechar o coração e a mentalidade. Uma casa fechada, ela começa a mofar. Um coração e uma mente fechada também vai nos apodrecendo aos poucos por dentro, resistindo aos outros, resistindo ao mundo. E é claro que não é para nós perdermos nossa identidade, não é para nós perdermos nossos valores cristãos, pelo contrário, é para que nós possamos viver isso junto do mundo, ser exemplo, ser sinal para as pessoas. Agora, se a nossa mentalidade fica parada no tempo, fechada em nós mesmos, corre o risco muito grande de nós perdermos a capacidade de enxergar Deus se apresentando a nós no mundo e na realidade da qual nós nos inserimos. Cuidado, para que a mentalidade ultrapassada, de que não consegue dialogar com o diferente, roube de você a capacidade de encontrar o Cristo nas pessoas. E aí, seguindo adiante, nós vemos então uma cena muito interessante. Primeiro Jesus aparece aos discípulos, porém Tomé não estava junto deles. E aí, depois quando os discípulos contam para Tomé, ele diz, eu só acredito vendo. E se eu tocar, que eu coloque então a mão no seu machucado, do seu lado aberto, aí então eu vou acreditar. E aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, Tomé é chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Ou seja, Tomé tem um irmão gêmeo. E quando na Bíblia um personagem não tem nome, esse personagem somos nós. Então, quem que é o irmão gêmeo de Tomé? Nós. É claro que nós não somos irmãos gêmeos na aparência, mas somos muito gêmeos a Tomé na hora de professar a nossa fé. Quantas vezes ao longo da nossa vida, nós não colocamos em xeque a nossa crença, a nossa fé em Deus, e geralmente muito atrelado a um momento de dor, de tristeza. Quando a gente perdeu, por exemplo, um ente querido, quem nunca pensou assim, nossa, por que Deus permitiu isso? Se Deus existiu, se Deus existe, por que Ele deixou então esse meu parente morrer? Quantas vezes no momento de dor ou da angústia, a gente não faz como Tomé? E aí tem mais além uma coisa muito interessante sobre ser similar a Tomé, é que às vezes parece que nós queremos só acreditar em Deus se nós pudermos tocar algo do jeito que a gente quer. Eu vou acreditar em Deus se Ele fizer tal coisa na minha vida. Ah não, eu vou rezar para Deus, se Ele não atender isso aqui, eu desisto de Deus. Não existe. Não quero mais saber de igreja. Ou quando não, busca outra igreja, em busca de um milagre, em busca de uma promessa. O tanto de igreja que nós vemos por aí, com promessas de milagres, só cresce. Uma mentalidade de um povo que está buscando não o Deus verdadeiro, mas o Deus milagreiro. Ou como eu gosto de dizer, o Deus gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada, o mito dele é o quê? Você encontra a lâmpada, você esfrega a lâmpada, sai o gênio
e ele é obrigado a atender 3 pedidos seus. Cuidado para que a nossa fé também não esteja fazendo isso com Deus. Não, eu faço uma promessa para Ele e Ele é obrigado a fazer o que eu peço. Como eu partilhei uma vez com vocês, né? De uma pessoa que prometeu a Deus que se Ele atendesse o pedido dela, Ele ajudaria o asilo com a cesta básica todo mês. Deus não atendeu o pedido do jeito que ela queria e ela não ajudou o asilo. E aí eu fico pensando, se ela podia ajudar o asilo, por que não ajudou? Por que a gente fica transformando caridade em moeda de troca com Deus? Não, se Ele fizer isso, aí eu vou ajudar fulano. Não, se Deus fizer isso, eu vou rezar o terço todo dia na minha vida. Oração agora também é moeda de troca? A oração, a caridade, isso Deus dá para nós, para nosso bem. Não é para a gente ficar barganhando com Deus, não. A nossa oração é para que nós possamos discernir e entender o que Ele quer de nós na vida, superar os problemas a partir dela. A caridade é nossa obrigação como ser humano. E a gente cai numa imaturidade de fé que quer barganhar a caridade com Deus. Se você pode ajudar, ajuda. Não fica fazendo troca, não. Não transforma o Deus do amor, da misericórdia, do qual hoje nós celebramos, num Deus do mercado. A gente não conhece Jesus que entra no templo com um chicote na mão, descendo a lenha naqueles vendedores? Imagina ele descobrir que nós ficamos aqui dentro da igreja vendendo oração e caridade. Não, ó Deus, se você fizer isso para mim, eu vou rezar tantos Pai Nosso. Não, se você fizer isso, eu vou ajudar fulano. Aí a gente fica igual o Tomé. Não, eu só vou acreditar se Ele fizer tal coisa na minha vida. Não negocia com Deus, não. Faz aquilo que é bom porque é sua vocação, porque nos faz bem. Não é negócio. Senão a nossa mentalidade vai ficar cada vez mais desejosa de um Deus milagreiro, gênio da lâmpada. E aí a gente vê por aí igrejas cada vez mais mercantilistas, né? E aí a gente vê um pastor curando uma pessoa na cadeira de rodas. E aí a gente vê um pastor curando, falando que era cego. Outro dia está em voga agora na fama, né? Um pastor de 14 anos de idade, que ele falou que ele era cego, surdo e mudo. E aí Deus curou ele, e aí agora ele cobra só uns 5 mil reais para pregar. E aí tem uns vídeos que ele, nossa, umas coisas assim, que eu não sei se a gente ri ou se chora. Fala uns negócios em inglês, que eu não sei nem repetir. Falam umas coisas assim, ó, gente, quero 5 pessoas com 1.000 reais aqui na frente agora. 2 pessoas com 5 mil reais. Que Deus vai abençoar a sua vida. Se você der esse dinheiro, Deus vai fazer você ser muito mais rico que isso. Até eu quero ir para essa igreja. Isso aí é melhor que bolsa de valores. Você investe 1.000 reais e ganha 1 milhão. Olha só que maravilha, né? Tesouro Selic é para os fracos. E aí outras coisas assustadoras, né? Por exemplo, eu vi um vídeo ano passado que chega a ser cômico, da mulher que estava lá, provavelmente estufando a barriga, e aí o pastor faz uma oração e ela emagrece na hora. E puxa a calça assim e fala, emagreci. Eu falei assim, eu vou para essa igreja. Ó, gente, eu não estou com nada não, eu vou para essa igreja. Fazer academia? Na bobagem. Eu vou comer igual uma capivara. Depois eu chego lá e peço o pastor para me emagrecer. Agora o mais assustador é o quanto que isso atrai pessoas que acreditam cegamente nisso. Cuidado, gente, cuidado. Não acreditem num Deus de negócios. Não acreditem num Deus milagreiro demais. Deus não fica fazendo essas coisas na nossa vida para nos sequestrar da nossa liberdade. Tudo acontece na busca, no esforço, na oração, no nosso cuidado. Começa conosco. Sempre acenda uma luzinha quando você vê alguém que transforma Deus em uma forma de ganhar dinheiro. E aí, por fim, nesse texto bíblico, acontece mais uma coisa importantíssima, um plot twist desse evangelho, né? Uma mudança de perspectiva. Jesus então, uma semana depois volta, entra na casa, dá a saudação da paz, vira para Tomé
e fala assim: põe tua mão aqui do lado e não seja incrédulo. Nessa hora Tomé fala o quê? Meu Senhor e meu Deus. Eu sei que na nossa cabeça a gente está acostumado a pensar que Tomé tocou Jesus. Tem pinturas, inclusive, que mostram ele com o dedo dentro do lado aberto. Mas vocês já observaram que textualmente o Evangelho em nenhum momento nos fala que Tomé toca Jesus? Olha só essa parte, quando Jesus vira para ele e fala para ele tocar, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Muito provavelmente, se ele de fato tivesse tocado, o evangelista teria escrito: e neste momento, Tomé então toca o lado aberto de Jesus e diz: meu Senhor e meu Deus. E a outra prova bíblica de que muito provavelmente ele não tocou, é que logo em seguida, quando ele fala meu Senhor e meu Deus, Jesus diz: vós acreditastes porque vistes. Feliz aquele que acreditou sem ter visto. Se ele tivesse tocado, com certeza Jesus teria dito: vós acreditastes porque me tocastes. Feliz aquele que acreditou sem ter tocado. Perceberam? Por isso que eu falo, né, que é um plot twist, mudança de perspectiva, porque na verdade a gente pensa que ele tocou, mas talvez ele nem precisou tocar. Às vezes na nossa vida, na nossa incerteza, a nossa maior vontade seria tocar Deus de alguma forma. Mas ao longo do caminho, com as experiências da nossa vida, a gente descobre que não precisa nem tocá-lo para dizer: meu Senhor e meu Deus. E é quando nós chegamos a esse ponto de maturidade de fé, é que a gente pode dizer: felizes somos nós, porque acreditamos sem ter visto. Felizes somos nós, porque no dia a dia enxergamos o Cristo de diferentes formas. E lá, no dia a dia, a gente se converte todo dia um pouco mais. Possamos então deixar ser inspirados por esse Cristo que nos convida a tocar quando necessário, mas também que nos ensina a viver uma fé tão forte que não precisa de provas nem milagres para que a gente acredite. Porque a nossa crença não está na troca do que Deus vai nos oferecer para que nós possamos acreditar ou não. A nossa crença baseia-se na gratuidade, não só nossa com Deus, mas com toda a humanidade. Que Ele nos inspire a viver a nossa fé no simples, sem precisar de grandes escândalos, de grandes acontecimentos. A nossa fé se dá no ordinário da vida. Se dá lá, quando você está lavando a louça na sua casa, quando você está no carro indo para o seu trabalho, quando você está no almoço em família. Lá, Deus está com você. Não é só nos grandes momentos, é no simples e no corriqueiro do dia a dia. Que peçamos hoje a Ele a graça, nesse domingo da misericórdia, de sentir e perceber esse Deus que por tanto amor vem ao nosso encontro. Se necessário, pode tocar, mas que não precisa. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.